Muita gente hoje me conhece como estrategista de conteúdo, criador de conteúdo, principalmente agora que eu comecei a fazer mais vídeos para o YouTube, etc. Mas nem sempre foi assim. Meu nome é Celso Carvalho e aqui eu falo sobre como criar conteúdos que atraem seguidores, engajam e vendem. Principalmente para quem é infoprodutor, que quer vender seus cursos, vídeos, videoaulas, mentorias, etc. Eu comecei, na verdade, com essa parte de estratégia digital há um tempinho atrás, quando, na época, eu era dono de uma barbearia e eu comecei a criar conteúdos para poder divulgar essa barbearia. Esse conteúdo, ele começou a difundir, vamos dizer assim, por toda a minha cidade. Foi muito engraçado, porque quando, na época, até hoje, né, eu vou na minha cidade, uma cidade pequena, e eu vou nos lugares ali onde, né, padaria, uma farmácia e tal, e as pessoas dizem, ô Celso, tal, e eu nem sei quem é a pessoa, assim, algumas pessoas eu conheço, mas a maioria não, e aí, como é que pode, né, a gente fica famoso pra quem conhece a gente, como diz o ditado. E foi o que aconteceu comigo, tudo isso graças ao quê? Ao vídeo. O resultado disso foi que a minha empresa, na época, a barbearia, cresceu, ficou muito famosa, e depois eu vendi ela e tal, e fui trabalhar com a parte de criação de conteúdos. Mas o que me motivou a criar conteúdos, primeiramente, foi exatamente isso. Foi alcançar mais pessoas para divulgar meus produtos e serviços. E depois que veio essa necessidade de continuar criando conteúdos agora para ajudar essas pessoas a fazer o mesmo. Hoje, o meu foco é estar ensinando pessoas a criar conteúdos que vendem, né? Então, principalmente para o meu tipo de cliente, que talvez seja você, que são pessoas que querem vender mentorias, cursos, infoprodutos, e-books, né? Ou então você que é um prestador de serviço e quer também levar a sua voz para a sua audiência e transformar esse conhecimento que você tem em infoprodutos e vender isso no final das contas, tá? Porque eu acredito que o objetivo de criar vídeos, para mim hoje, são dois. Primeiro, ajudar você, como eu já falei, e o segundo, uma certa necessidade que eu tenho de levar a minha voz para outras pessoas. Eu sempre tive essa vontade de levar aquilo que eu sei, ou pouco que eu sei, mas que eu estou estudando e que eu venho tendo resultado, para outras pessoas. Porque eu, principalmente agora que eu atendo outras pessoas, que eu atendo muitos clientes, eu percebo que por mais que a pessoa seja um expert, sabe, foda na área dele, um médico foda, uma mulher que é especialista tal e papapá na área dele, quando se trata de falar sobre criação de conteúdo em vídeo, a pessoa é travada e tá tudo bem, você não é obrigado a saber de tudo, eu também não sabia de tudo, só que eu suei para poder aprender e você não precisa suar para poder aprender, eu estou aqui exatamente para encurtar esse caminho. Então eu percebo com os meus clientes que muitas vezes eles acreditam que fazendo a melhor edição possível é o que vai dar resultado, e não é assim que funciona. Então essa minha trajetória, passando lá como empresário, depois criando conteúdo e passando para poder ajudar outras pessoas, foi uma necessidade que eu vi. Então primeiro de ajudar essas pessoas, e por isso que eu fiquei nos bastidores um bom tempo, praticando, aprendendo mais, porque uma coisa é fazer para você, outra coisa é fazer para outras pessoas, é outra habilidade que você desenvolve. Então chegou um tempo que um próprio cliente meu, e eu falei sobre isso no meu vídeo de boas-vindas, que você pode ver em algum lugar aqui no YouTube, um próprio cliente meu começou a me cobrar, falou, pô, Celso, você ensina as pessoas, me ensina, me ajuda bastante, mas cadê teu conteúdo, cadê teu vídeo, né? Aquela famosa frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, isso não pega bem, né? E eu comecei a falar, cara, o pessoal tá certo. Então essa mistura de resultado, primeiro comigo mesmo, depois resultados com clientes grandes e também pequenos. E esse resultado geral e mais a pressão desses clientes falando, poxa, Celso, e aí, cara, você vai... Cadê teus vídeos, né? Me dá o teu Instagram. Os clientes às vezes pediam pra mim o meu Instagram e eu ficava com vergonha. Qual é o teu Instagram? Eu vou te seguir. Eu falava, caraca, eu ensino o cara a fazer conteúdo, mas eu mesmo não tenho, sabe? Então assim, começou essa cobrança interna minha primeiro e também depois dos próprios clientes, que são mais íntimos, começaram a falar, pô, Celso, tal. Uma outra necessidade que me fez também criar conteúdo foi porque eu comecei a entender que muitos desses clientes faziam perguntas frequentes. E aí eu falei, caramba, eu tô gravando vídeo para um cliente A, aí eu gravo o mesmo conteúdo para um cliente B. Eu falei, se eu tivesse isso no YouTube, eu resolveria esse problema de uma vez só. Então esse foi o segundo. E o terceiro motivo, como eu falei, é a questão da necessidade de falar isso, né? Necessidade de expor. Eu acredito que uma mistura de habilidade que eu desenvolvi com o tempo e também um dom, vamos dizer assim, né? Uma mistura. Sabe aquele conceito, não sei se eu vou falar no conceito das 9 inteligências? E tem alguma das inteligências é a inteligência de comunicação, né? Linguística. Então parece que eu já nasci com uma predisposição com isso e eu fui desenvolvendo desde a minha infância, aí depois
isso faz, tanto que eu sempre, na época que eu era da igreja, eu sempre falava em igreja, na igreja lá da minha mãe, aquela coisa toda, e depois na escola, e depois no trabalho, fiz palestras e tal, então sempre estava envolvido com comunicação de alguma forma. O meu destaque sempre foi comunicando, nunca foi de outra maneira. Então, eu tenho essa necessidade de comunicar, e hoje não tem outro caminho melhor se você quer levar sua voz para outras pessoas do que através da internet e principalmente em vídeo que as pessoas veem como que você é. Eu sempre bato na mesma tecla: estratégia e autenticidade. Depois vem produção e depois que vem a publicação. Porque veja, se você não tem uma boa estratégia, não entende quem você é, quem você ajuda e como, e você não tem ideia de como é a sua voz interna para expressar isso de alguma forma, de forma autêntica, e você não conseguir chegar na sua audiência ideal, você entende? E tem que ter paciência, é um processo. Então por isso que eu tô aqui para ajudar essas pessoas. Então eu tô contando um pouquinho dessa história para você entender que nada é do dia para noite. Hoje eu estou com 42 anos. Muitas vezes eu encontro jovens e tal, que falam: poxa, eu queria também fazer isso, viver de internet, ficar em casa, gravando vídeo e tal. Só que para eu chegar nesse ponto hoje com 42 anos, eu tive que primeiro passar por muitas coisas, né? Então, é um processo de aprendizado constante, mas eu me amarro. E aí que vai o terceiro ponto para você. Se você não fazer aquilo que você gosta de fazer, no sentido assim, não tô falando que tem que amar, tá? Não necessariamente amar, mas pelo menos se sentir satisfeito, realizado com aquilo que você está fazendo. Se você não tiver essa clareza, fica difícil. Porque não é só ter uma boa estratégia, ser autenticidade, roteiro, produção, publicação. Mas muitas das vezes as pessoas têm isso tudo, só que às vezes não tem. Ela tem bloqueios que impedem ela de fazer. Perfeccionismo, medo que os outros vão falar, entre outras coisas que às vezes impedem. Então, hoje eu tenho certeza, com meus clientes e com várias pessoas. Se você chegar, você mesmo acredito que tenha isso. E se você olhar em volta, todo mundo tem algo para falar. Claro que nem todo mundo tem algo relevante para falar, mas todo mundo tem uma necessidade interna de levar aquilo. E quando a gente fala de pessoas mais experientes, famosos experts, né, pessoas que têm um certo conhecimento e querem levar isso, muitas das vezes eles estão perdidos, eles não sabem como fazer. Eles não sabem como gravar esse vídeo, eles não sabem como se portar, eles não sabem como falar, eles não sabem. E quando eu digo falar, é falar para a rede social, é falar igual eu tô fazendo aqui agora. E eles acreditam que isso seja assim, um bicho de sete cabeças, e eles não estão errados. Porque na mente deles, eles não foram formados para isso. E aí cabe alguém como eu a pegar essa pessoa e falar: o caminho é por aqui. Então essa é a minha motivação. Essa é a minha história de como eu saí lá de barbeiro, criando conteúdos para minha região local. Depois comecei a prestar serviço de edição de vídeo para outras pessoas que estavam gravando vídeos. Depois comecei a perceber que eles estavam achando que a edição de vídeo é a solução e não necessariamente. E aí eu comecei a entender que faltavam para eles o quê? A estratégia e a autenticidade. É esse o ponto. Muitos clientes falavam assim: e aí, cara, tem vídeo aí? Pô, não tem. Mas por quê? Se tu já tem... não, porque eu tenho que gravar ainda, tem que separar tempo. Eu falei: e se eu fizer pra você? E aí começou esse meu posicionamento como estrategista de conteúdo, quando comecei a entender mais profundamente o meu cliente. E eu comecei a ouvir dos caras assim: pô, cara, o legal é que você não é só um editor de vídeo, né? Começou assim. Hoje eu nem edito mais vídeo. Hoje quem edita vídeo é as pessoas que eu indico, tá? Mas na época eu fazia os dois. Só que comecei a atender tantas pessoas com essa parte de estratégia de conteúdo que hoje eu já não consigo mais editar vídeo. E tô muito satisfeito com isso, porque eu lido com a pessoa, eu entendo a dor dela, eu consigo perceber na voz, no olhar, às vezes na câmera, né? Se a pessoa tá travada, se ela tá com medo, se ela tem algum bloqueio, se ela tem a famosa síndrome do impostor. Né? Muita gente tem isso. Então a gente consegue entender, porque a gente começa a perceber que isso é comum entre as pessoas. Já acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Sabe aquele youtuber que você conhece, aquele especialista foda da sua área que tá em todas as redes sociais? Esse cara um dia começou fazendo um vídeo, eu te garanto que esse vídeo não ficou bom. Não ficou bom, tecnicamente falando, e não ficou bom pra ele. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Sabe qual é o pior vídeo? O pior vídeo da sua vida é aquele que você não fez. O pior conteúdo é aquele que você não publicou. Esse é o pior conteúdo. O menos pior é o primeiro, que no meu caso foi o vídeo de boas-vindas do meu canal. E aí o segundo menos pior é esse, que é o vídeo da minha história. E aí o terceiro vai ser o vídeo que eu explico por que eu decidi criar conteúdo. E assim vai, assim vai. Então, daqui a um tempo, quando eu já tiver seguidores, muitos seguidores, pessoas me acompanhando, uma comunidade forte, que é uma das coisas que eu quero lançar, uma comunidade para as pessoas poderem participar intimamente comigo, você vai perceber tudo isso que eu tô falando. Então, agora, o segredo é o quê? Começar. Não tem melhor. Sabe qual é o melhor tempo para começar? Ano passado, daqui a 10 anos atrás. Mas como a gente não começou 10 anos atrás, então o melhor tempo para começar é
agora. Então não importa. Eu só contei minha história pra você entender que todo mundo o dia começou. Então não importa se você tá anos como experiência, se você é novo, se você tá à meia idade, se você já se acha velho, não importa. Se você tem uma necessidade, uma voz dentro de você para alcançar as pessoas, e principalmente, se você entende que isso sim pode se tornar em um curso, uma mentoria, para você ajudar mais profundamente essas pessoas, que valoriza o seu serviço, uma comunidade como eu vou lançar, por exemplo, né? Ou uma mentoria como eu tenho, por exemplo, se você tiver interesse, o link está aqui na descrição para poder falar diretamente comigo, entender como funciona o meu trabalho. Em breve a gente vai ter a comunidade. Não existe melhor maneira do que você fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Crie conteúdo, deixa o bloqueio de lado, deixa essa coisa de, eu não me sinto bem, não me acho bonita, minha voz é feia. Tudo se acostuma, meu amigo. Tudo se acostuma. No início eu comecei, eu achava que eu era feio demais. Não que eu não seja tão lindo assim, mas eu achava que era feio demais. Não estava acostumado com a minha voz, achava minha voz estranha, achava que o rosto estranho, tudo eu achava estranho, né? E aí fica com essa coisa de perfeccionismo, de achar que não tem a melhor câmera, melhor vídeo, melhor som. Grava, começa. Agora, se você quiser a minha ajuda para poder te ajudar a definir o seu posicionamento, criar estratégia de conteúdo para você, definir roteiros para te ajudar nesse processo e também na parte de edição, com a minha indicação da minha equipe e mais também a publicação, conta comigo. Procure algum lugar, link na descrição aqui, onde você vai ter algum link para poder falar direto comigo. E se você quer continuar descobrindo esse mundo da criação de conteúdo junto comigo, te convido, se inscreve no canal, curte aí e compartilha com alguém que gostaria de estar ouvindo isso. Um amigo seu que tá travado, que você sabe que ele tem potencial, mas ele tá travado. Manda pra ele aí, fala que foi eu que mandei. Tá bom? Então é isso, te espero no próximo vídeo. Te convido a assistir algum dos vídeos que tá aparecendo no card aí, algum lugar aí. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Até o próximo vídeo.